Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática com mais uma videoaula para vocês. Essa é a terceira aula que eu gravo com o assunto de frações. Lembrando que esse assunto está contido no caderno Aprender Sempre, volume 1, sexto ano do ensino fundamental. Na primeira videoaula eu gravei a aula 1 e 2. Na segunda videoaula eu gravei a aula 3 e 4 deste caderno e agora nesta terceira videoaula eu vou gravar a aula 5 e 6, ok? Então vamos direto lá para a página 63, aula 5 e 6. Para acompanhar essa aula, eu gostaria que vocês abrissem o caderno de vocês, Aprender Sempre, nesta página, página 63. Tenho aí também ao lado um caderno, o caderno de matemática, a, a parte de matemática aberta para vocês anotarem alguma coisa ou até fazer algum cálculo que for necessário, ok? Nesta aula a gente não vai precisar usar a calculadora como na última, então vamos lá. O tema dessa aula é identificando e reproduzindo diferentes escritas de um número racional. O objetivo dessa aula é identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, identificar frações equivalentes, produzir diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, comparar e ordenar números racionais positivos. Quanto aos objetivos dessa aula, a maioria a gente já viu nas aulas anteriores. Então, praticamente, esses objetivos são continuação das aulas anteriores, porque nós já vimos representação gráfica fracionária e decimal do número racional, já identificamos frações equivalentes, já produzimos escritas, né, fracionária e decimal de números racionais e já comparamos e ordenamos números racionais positivos. Então, trata-se de uma continuação das aulas anteriores. Então vamos para a atividade 1. Dona Conceição, avó de Olavo e Leandro, foi fazer um bolo brigadeiro e um bolo de cenoura, os dois com cobertura de chocolate. Ela teve dúvidas em relação à quantidade de chocolate que ela iria utilizar nas receitas e verificou que precisaria de 500 gramas de chocolate em barra para a cobertura dos bolos. Ela chamou seus netos para ajudá-la. Aí a fala da vovó. Fala da vovó. Meninos, eu preciso colocar 500 gramas da barra de chocolate de 1 quilo. Vocês podem me ajudar? Então, ela tem uma barra de chocolate de 1 quilo e ela precisa colocar apenas 500 gramas. Aí ela perguntou se os meninos poderiam ajudá-la. O primeiro, o Olavo, ele disse: vovó, é só a senhora colocar meia barra. Em forma de fração, ele colocou, né? Só colocar meia barra. Já o Leandro, ele falou: não, vovó, a senhora tem que colocar 2 quartos de barra. Então, qual dos dois está certo? Ou os dois estão certos? Pensem aí. Acredito que nessa atividade a única coisa que eu preciso orientar vocês é quanto a isso aqui, ó, a unidade de medida de massa, né? Porque ela falou que a barra pesa 1 quilo e ela falou que precisa de 500 gramas. Embora as duas sejam unidades aí de medida de massa, né? Mas ela está falando de quilo e de gramas. São semelhantes, mas a gente precisa fazer uma conversão. Ou transforma tudo em grama, ou transforma tudo em quilos. Então, vou dar uma recapitulada nesse assunto com vocês. Eu preparei aqui para vocês uma tabela de conversão de unidade de medida de massa, porque quando a gente fala em quilogramas, né, a gente está falando de massa de uma determinada matéria, né, ou de um determinado produto. Então, e a unidade base da medida de massa é a grama, né? Então, por isso que eu coloquei aqui no centro da tabela a unidade base, grama. E nós temos múltiplos
aqui do lado esquerdo a gente tem os múltiplos, né, de gramas e temos os submúltiplos, né? O que vem a ser isso? Eu vou dar uns exemplos aqui. Então, quanto equivale, né, quanto vale um quilograma? Que é o, o que tem lá no enunciado do problema, né? Quanto vale um quilograma? Que vem com esse símbolo aqui, um quilograma. Um quilograma, ele é igual a 1000 gramas. Então, só aí já responderia a dúvida lá, né? Então, 1000 gramas, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. E quanto vale um hectograma? Um hectograma vale 100 gramas. Um decagrama, que é essa terceira coluna, vale 10 gramas. Uma grama, que é a unidade base aqui de medida, ela é igual a 1 mesmo, né? 1 grama. Quanto vale? Agora vamos para os submúltiplos, que aí a gente vai começar com a parte decimal, né, da escrita da grama. Então, quanto vale um decigrama? Um decigrama vale 1/10 de grama. Quando tem só uma casa após a vírgula, aí chama casa de decimal, né? Decimal, centésimo e milésimo. Décimo, centésimo, milésimo. Então, 1 decigrama é igual a 1/10 de grama. E quanto vale 1 centigrama? Vale 1 centésimo de grama, que esse 0,01 é 1 centésimo de grama. E quanto vale 1 miligrama? 1 miligrama é igual a 1 milésimo de grama. 1 milésimo de grama. Ok? Então, voltando ali no início, no quilograma, né, se eu tiver uma unidade, né, 1 quilo, e eu quiser transformar aqui em miligramas, bastaria eu pegar esse 1, né, se eu tivesse aqui 1 quilo, né, transformar aqui 1 quilo em miligramas. Trazer até aqui, ó. Bastaria eu ir multiplicando esse 1 por 10, por 10, por 10, por 10, até chegar aqui. Vou dar um exemplo disso daqui a pouco, tá? E se fosse ao contrário, se eu tivesse um número aqui em miligrama e quisesse escrever ele em função de quilos, seria a função contrária também, a operação contrária. Seria da esquerda para a direita eu vim multiplicando, da direita para a esquerda eu vou dividindo, operação contrária. Então eu iria dividindo o número dividindo o número por 10, né, até chegar aqui em quilograma. Vamos dar um exemplo, né, para isso ficar mais claro. Vamos dizer que eu tenha aqui 5 quilos e eu queira transformar ele aqui, vamos dizer, em grama. Né? Vou trazer ele aqui, escrever ele na unidade gramas. Ele está em quilos e eu quero escrever em função das gramas, né? Dessa unidade aqui, ó, grama. Então, assim como eu falei lá, eu poderia multiplicar esse número por 10, né? Aí ficaria 50, mas só que aí eu transformei em hectogramas, né? Eu multiplicando por 10, eu transformei em 50 hectogramas. Se eu multiplicar por mais 10, eu transformei em 500 decagramas. E se eu multiplicar por mais 10, aí sim, 5.000 gramas. Mas, se eu sei que para transformar quilos em gramas eu tenho que multiplicar por 1000, bastaria eu multiplicar direto, né? Direto os 5 por 1000. Porque essa hectograma, decagrama, hectograma aqui, ó, decagrama, esse decigrama e o centigrama, a gente pouco usa, tá? A gente usa mais quilograma, grama e miligrama. Inclusive, miligrama é muito usado em receitas de remédio, né? E outras coisas, mas a gente vê mais em receita de remédio. Então, a gente usa mais quilo,
quilograma, grama e miligrama. Então, se eu sei que para transformar 1 quilo ou 5 quilos eu tenho que multiplicar por 1000, eu poderia multiplicar por 1000 direto, já obteria o valor em gramas aqui. Eu poderia continuar, né, a multiplicar por 10, por 10, por 10, aí eu teria o valor em miligramas, né? E como eu leria isso aqui? 5 milhões de miligramas. 5 milhões de miligramas, ó, de um determinado produto, né? Agora, vamos dar um exemplo se fosse o caso contrário. Se eu tiver aqui 5 gramas, certo? E eu quiser transformar em quilogramas, está na unidade gramas, e eu quero escrever na unidade quilogramas, ok? Então, como eu faço para transformar esses 5 em quilogramas? Eu divido por 10, né? Eu posso ir dividindo por 10, por 10, por 10, ou dividir por 1000 logo, mas eu vou fazer o caminho aqui só para vocês verem, passo a passo, para vocês entenderem, né? Então, se eu dividir por 10 aqui, vai ficar 0,5, né? 0,5. Ou a forma correta de se ler é 5 décimos de decagrama, ou 0,5 decagramas. Por que essa vírgula anda para o lado esquerdo aí? Porque, não sei se vocês lembram, quando eu tenho um número inteiro, aqui o número 5, quando ele é inteiro, assim, eu poderia escrever dessa forma, 5,0. Mas eu poderia escrever e poderia não escrever. Então eu posso. Geralmente a gente não escreve, a gente não coloca nem como ele é um número inteiro, redondo, assim, né? 5. Eu não escrevo nem a vírgula e nem o zero. Por isso a gente só escreve o 5. Ok? Então quando eu divido por 10, eu tenho que. Essa vírgula que teoricamente estaria aqui, eu caminho com ela para cá, para o lado esquerdo. Aí vai ficar 0,5. E se eu dividir por 100, aí eu caminho mais uma casa. Aí fica 0,05. E assim por diante. Então, voltando ali em cima, vamos dividir por 10 novamente. Aí ficaria 0,05 hectogramas, ou 5 centésimos de hectograma. E se eu dividir novamente por 10, vai ficar 0,05 quilogramas, ou 5 milésimos de quilos. Mas eu poderia, como eu sei que, por exemplo, para transformar grama em quilograma eu devo dividir por 1000, eu poderia dividir direto por 1000, certo? Eu não precisaria ficar, porque eu dividindo por 10, e por 10 novamente, e por 10 novamente é a mesma coisa que eu dividir por 1000. Então eu poderia dividir direto por 1000. Como eu já falei, esse hectograma, o decagrama, decigrama e centigrama a gente pouco usa. A gente usa mais o quilograma, a grama e a miligrama, certo? Então vamos a mais um exemplo. E se eu tivesse, pensando lá no exercício, lá na atividade, se eu tivesse, como tem lá, a vovó tem uma barra de 1 quilo de chocolate e ela está falando que precisa de 500 gramas. Então, qual seria o correto? Seria ela transformar esse 1 quilo de chocolate em gramas. Então, como que ela poderia fazer? Multiplicar por 10 e por 10 novamente, certo? Que seria a mesma coisa que multiplicar por 1000, como a gente já viu, né? Então, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. E ela tem lá 500 gramas, né? Ela tem 500 gramas, que a gente escreveria aqui, né? 500 gramas. 500 gramas é metade, né, de 1000 gramas. Então,
Quem é que está certo lá nessa atividade? O Olavo que falou que ela tem que pôr meia barra ou o Leandro que falou que ela tem que pôr 2/4 da barra? Mas lembrem-se que nós já vimos o assunto também de frações equivalentes. Então, analisem as respostas e coloquem aqui, nesse quadradinho aqui, nesse retângulo, ok? Quem está correto? O Olavo, o Leandro ou os dois? E seja qual for a resposta de vocês, justifiquem a resposta, tá? Por que que vocês acham que a resposta correta é a que vocês colocaram aqui? Beleza? Então vamos para a atividade 2. Dona Conceição colocou os bolos em formas retangulares, de mesmo tamanho, e cortou conforme mostram as figuras. Então ela fez um bolo de cenoura e um bolo de chocolate. Só que o bolo de cenoura que está aqui do lado esquerdo, ela dividiu em 8 partes. E o bolo de chocolate, ela dividiu apenas em 4 partes. Então, questão A. Olavo comeu 4 pedaços do bolo de cenoura. Qual a fração representa a quantidade de bolo de cenoura que ele comeu em relação ao bolo inteiro? Então vamos olhar lá o bolo. Ó. Ele comeu 4 partes, ó, 4 pedaços desse bolo. Qual a fração que representa esses pedaços que ele comeu? Ok? E aí vocês coloquem a resposta aqui. Vai ser uma resposta em forma de fração. Questão B. O Leandro comeu 2 pedaços do bolo de chocolate. Qual a fração representa a quantidade de bolo de chocolate que ele comeu em relação ao bolo inteiro? Vejam o bolo de chocolate, ele comeu 2 partes. Qual fração representa essas 2 partes que ele comeu do bolo todo? A gente já trabalhou com isso nos 2 primeiros vídeos e aqui acredito que vocês não vão ter dificuldade de fazer essas atividades. Lembrando daquela definição de fração, né? Nós temos o numerador e o denominador tem uma função e o numerador tem outra função. Então, é só vocês lembrarem disso e escrever as frações correspondentes. Aqui no caso, novamente a resposta vai ser em forma de fração. Agora vamos para a questão C. O que você pode afirmar sobre as quantidades de bolos que Olavo e Leandro comeram? Vejam lá, no bolo de cenoura, né, o Olavo comeu 4 pedaços de 8. E no bolo de chocolate, o Leandro comeu 2 pedaços de um bolo que estava dividido em 4. O que vocês observam nesses bolos e na fração que eles comeram? O que vocês observam? Isso vai ser uma resposta pessoal, né? O que vocês estão observando? Precisa colocar aqui nesse retângulo a resposta de vocês. Vamos à atividade 3 agora. Seu Leonildo, avô dos meninos, observou que eles gostavam muito de matemática e desafiou seus netos a marcarem na reta numérica os seguintes números. Então, ele deu para os meninos os seguintes números: 1,1. Ele deu a fração 3 meios, deu a fração meio, deu o número 2,8 e deu o número 4,5. No vídeo anterior, né, na videoaula anterior, nós convertemos, né, frações em números decimais. E vocês lembram que para eu fazer essa conversão, basta eu fazer uma divisão. E a gente também usou uma reta numérica na última aula, né? Então, eu vou dar um pequeno exemplo aqui, para quem não está lembrado. Aqui está a reta numérica da atividade, né, que ele colocou, de 0, está subindo aqui, né, de 0 até
até 6, acredito, né? Que é, aqui é o 6, né? Não está escrito, mas aqui é o 6. Mas ele tá seguindo, né? Aqui está só esse espaço, mas geralmente a reta numérica sobe. Eu lembro que na última videoaula eu dei um exemplo aqui de uma reta numérica que eu dei uma ampliada e expliquei para vocês que entre o número 0 aqui e o 1, nós temos 10 subdivisões, né? Cada risquinho desse aqui é uma subdivisão dessa unidade, né? A primeira ali, como eu dividi em 10 partes, a primeira parte ali é igual a 1/10. E como que a gente transformou esse 1/10, essa representação fracionária, em representação decimal? A gente dividiu, né? O 1 pelo 10. Aí ficou 0,1. Certo? Então, cada risquinho desse aqui, ó, cada risquinho desse aqui vale 1/10. É lógico que na sequência a gente não vai ficar pondo 1/10, 1/10, 1/10. A gente pode até somar eles. Então, qual seria esse risquinho aqui do meio? No meio, entre o 0 e o 1. Seria o risquinho 5/10. Que a gente transformando em número decimal ficaria em 5/10, que é esse 0,5 se lê 5/10, certo? E onde estaria esse número 5/10 ali nessa régua de baixo, aqui nessa reta numérica embaixo? Estaria aqui, ó. Ok? O mesmo aconteceria nesse risquinho aqui, o último do lado direito aqui, ó. Entre o 1 e o 2, ó, entre o 1 e o 2, nós temos também 10, foi dividido em 10 partes iguais. E também, cada uma dessas divisões seria igual a 1/10. Então, esse risquinho aqui, que corresponde à metade do número entre o 1 e o 2, a gente teria o número 1 mais 5/10. Porque cada divisão vale 1/10. Aqui nesse quinto risquinho seria 5/10, porém, ele está após o número 1. Então, seria 1 mais 5/10. Então, eu transformando esse número de representação fracionária aqui em decimal, ficaria como 1,5. E onde ele estaria na nossa régua, aqui na nossa reta numérica de baixo? Ali, ó. Aqui, ó. 1,5. E onde estaria o 2,5? Aqui, ó. Metade entre o 2 e o 3. E o 3,5? Aqui. Entre o 3 e o 4. Ou seja, é o 3 mais meio. Aqui é o 2 mais meio e lá é 1 mais meio. Ok? Mas, vamos voltar a essa representação superior aqui, ó. Cada risquinho desse eu falei que vale 1/10. Então, o segundo risquinho valeria 2/10, que seria 2 sobre 10. Seria a mesma coisa que eu escrever essa fração aqui, ó, 2/10. E aqui, ó, seria 3/10. E assim por diante. Aqui seria 4/10. Mas na representação decimal ficaria assim, ó, 3/10, 4/10, depois 6/10, 7/10, 8, 9/10. Passando do 1, já seria o número 1 mais 1/10. Então ficaria 1,1, 1,2, que era 1,2 décimos, 1,3 décimos, 1,4 décimos e 5 décimos, 6 décimos e assim por diante. Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu quisesse escrever esse número aqui, ó, em forma de fração, nessa posição aí da régua, qual seria esse número? Seria o 7/2. Só que lá no exercício, vocês vão fazer o sentido contrário, né? Nós temos algumas frações
e vocês vão ter que dividir e achar o número decimal e localizar nesta reta numérica aí. Então vamos voltar lá para o exercício. Quais são os números que vocês vão ter que localizar? Assim, primeiro transformar em decimal esse e esse. Vocês vão transformar em decimal. E depois vocês vão vir aqui e localizar esses 5 números nessa reta. Nessa reta numérica. Acredito que está bem simples. Qualquer dúvida, entre em contato. Com esse exercício aqui, essa aula está se encerrando, que essa aula 5 e 6 foi bem curta, só 3 atividades. Então, com esse exercício a gente está encerrando. Espero que vocês tenham prestado atenção e tenham conseguido fazer aí no caderno de vocês. Lembrem-se que esse caderno vocês têm que preencher, porque quando vocês voltarem às aulas presenciais, né, a gente vai dar uma olhada nesses cadernos, nesses livros preenchidos. Inclusive, o preenchimento desses livros gera uma notinha, né? Porque tudo que vocês fazem em sala de aula ou fora da sala de aula, ele é avaliado. Então, nada mais justo do que a gente dar uma notinha para essa atividade, ok? Então, vou encerrando por aqui, lembrando que o que a gente viu aqui pertence ao caderno Aprender Sempre, volume 1, sexto ano do ensino fundamental. É a sequência de atividades 1, e essa foi a aula 5 e 6 de matemática, ok? Então, até o próximo vídeo e bons estudos!